Fala, eu sou o Wellington do Responde Aí e vamos bater um papo sobre método da posição falsa, tá ok? Vamos lá. Imagina que existisse um jeito de melhorar o método da bisseção, tá bom? O método de bisseção para achar a raiz de uma função, ele pode demorar muito para convergir. Como que a gente arruma, conserta esse método, tá bom? Olha lá, com o método da posição falsa, beleza? Então, imagina aqui, ó, que o meu x está num intervalo que vai de A até B. Com o método da bisseção, a cada iteração que eu fazia, eu ia dividindo esse intervalo de A até B em duas partes, beleza? E esse x ficava bem no meio do intervalo, tá bom? O meu método da posição falsa, ele usa essa formulinha aqui, tá bom? Então, em vez de dividir o intervalo em 2, eu estou fazendo uma média ponderada pelos valores da f de A e da f de B, tá bom? Imagina que a f de A, ela é muito pequenininha, tá? Imagina que ela é tipo 0,001 e a f de B é maior, tá bom? Isso significa o quê? Que a f de A está mais próxima de zero. Se a f de A está mais próxima de zero, isso significa que A está mais próximo de x, tá bom? Então, a gente arruma a formulinha, faz a formulinha tender para x mais rápido fazendo essa ponderação aqui, tá bom? Olha que legal. Muito inteligente quem inventou esse negócio, né? E aí, olha lá. Isso resulta em dois intervalos, tá? O intervalo AB, ele fica dividido entre A até x, que foi o que eu acabei de encontrar com a minha formulinha, e de x até B, beleza? Geralmente o que vai acontecer aqui é que o menor intervalo vai conter a minha raiz, tá bom? Show de bolinhas! E aí eu preciso pensar também, já que é um método iterativo, eu preciso pensar no meu critério de parada, tá bom? E aí para o critério de parada a gente vai ter primeiramente este cara aqui, ó. Então, se eu fizer o meu intervalo, né, ele vai de A até B, beleza? Se eu fizer B menos A e ele for menor do que a precisão, né, com a qual eu quero calcular a minha raiz, eu sei que o x, a estimação de x, né, a estimativa de x, está dentro desse intervalo de A até B. Eu escolho qualquer x dentro desse intervalo, tá bom? Porque o intervalo já é tão pequenininho que eu posso escolher qualquer valor aqui dentro, que eu vou estar bem próximo da minha raiz. Show? Ou eu posso usar um outro critério, tá? Que é esse critério aqui de baixo. Então eu calculo o módulo da f de A e comparo com a minha precisão 2. Ou o módulo da f de B e comparo com a precisão 2. Beleza? E aí a gente escolhe como estimativa de x ou o valor de A, se esse é o cara que atende, ou o valor de B, se esse é o cara que atende. Tá bom? Show de bolas! Tranquilinho até aqui, né? Então vamos pôr a mão na massa um pouquinho, beleza? Para ver como que esse negócio funciona. Então, olha lá, eu tenho, essa é a minha f de x, e eu sei que x, a raiz dessa função aqui, ó, tá no intervalo entre 1 e 0, entre menos 1 e 0, tá bom? Show de bola! Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, e ele acabou de me falar que o erro, né, a precisão com a qual eu tenho que trabalhar, é essa aqui, ó, 0.001. Show? Então, eu já vou ali aplicar a minha formulinha na minha primeira iteração, tá bom? Então, eu vou pegar o valor de A0 e o valor de B0. Então, para o nosso intervalo dado aqui, ó, menos 1 e 0. Esse cara aqui vai ser o nosso A0 e esse cara aqui vai ser o nosso B0, tá bom? E aí substituo na F, substituo aqui na formulinha, e aí eu vou encontrar aqui, ó, que x1
ele é menos 0,5. Tá bom? Olha que da hora, hein? E aí eu vou calcular a f de x1 para ver se eu já estou bem pertinho do valor de x que zera a minha f, beleza? Calculando esse valor, se você substituir esse valor lá na nossa f de x, você vai encontrar 0,375, tá bom? Usando lá a regrinha do Bolzano, eu vou fazer o seguinte, ó, f de a, 0, vezes f de x1. Se esse valor der negativo, esse produto aqui, ó, esse valor eu substituí o A0 na f, o x1 na f, e esse produto aqui der negativo, eu sei que eu tenho uma raiz no intervalo. Só que olha lá, ele está dando 0,375, tá bom? Então eu sei que se esse cara é maior que zero, na real a minha raiz está no intervalo que vai de menos meio até zero, beleza? Ó, percebe que é o intervalo que está indo de x1 até b0, tá bom? E esse cara aqui, ó, esse intervalo é o intervalo que a gente vai chamar de A1, B1, tá bom? Muito legal. Como que eu sei se eu posso parar, né, ó? Vamos testar aqui, ó, os meus critériozinhos de parada, ó. Eu tenho aqui os meus critérios de parada. Eu vou fazer B1 menos A1. Tá dando meio, muito maior que a precisão. Vou calcular as f's de x aqui agora, o módulo delas, ó. Tá dando muito maior que a precisão. Então o que eu preciso é de mais iterações. Galera, lembra sempre que esses algoritmos são para fazer em computador, né? Então na mão eles dão bastante trabalho. Beleza? Então olha lá, vou fazer aqui, ó, o cálculo do meu x2. Ele tá dando 0,3636, só você substituir, tá? A minha f de x2 está dando aproximadamente 0,042, já está bem mais próxima de zero, beleza? Vou aplicar o teorema de Bolzano, ó, f de A1, f de x2 é igual a 0,375 vezes 0,042, esse valor é maior que zero, tá bom? Então, na real, o meu intervalo, que eu vou chamar de A2, B2 para a próxima iteração, na verdade ele vai de x2 até B1. Show? Ó que legal. Já estreitei ainda mais esse intervalo. Vamos ver se eu já estou perto o suficiente para parar, né? Criterinho de parada. Apliquei aqui, ó, B2 menos A2, muito maior ainda que a minha precisão. Fiz os módulos das funções, ó, ainda estão bem maiores do que a minha precisão. Mas percebe, né, ó, que o A2 do meu intervalo provavelmente já está bem perto da minha raiz, tá bom? Vamos fazer mais uma iteração para ver o que dá? Olha lá. Estão fazendo mais uma iteração. Substitui aqui os valores, calculei x3, beleza? Vou calcular a f de x3. F de x3 igual a 0,0037. Peguei esse valor, substituí na f. Beleza? Vou fazer o Bolzano aqui, ó. A3 vezes a f de x3. Isso aqui está dando 0,043, que multiplica 0,0037. Isso aqui é maior que zero. Então significa que o meu intervalo que eu vou trabalhar agora, A3, B3, ele vai de x3 até B2. Beleza? Então, desse valor até zero. Beleza? Estreitei ainda mais o meu intervalo. Quando eu aplicar aqui, ó, meu critério de parada, o que está dando aqui, ó? Está dando que todo mundo ainda é maior, então tem que fazer mais uma iteração. Uou, que corrido, hein? Mais iteração. Vamos lá? Mais uma iteração. Substituindo aqui, ó, calculando o meu x4, eu vou ter isso aqui igual a menos 0,3474. Isso aqui, ó, f de x4 igual a 0,0003. E isso aqui, ó, faz essa continha aqui, você vai ver que está dando
0,0037 vezes 0,0003, que é maior que zero. Então, o meu intervalo A4, B4 vai ser o intervalo que vai de x4 até B3. Tá bom? Vamos fazer o critério de parada? Olha lá. Critério de parada, B4 até A4, deu um valor grande. Eu tenho aqui, ó, f de A4, um valor menor que o meu erro. Então, uhul, eu posso parar sim, eu atendi um critério de parada. E aí, pela nossa regrinha lá, a regrinha dizia que, então, o x barra, né, que é a minha estimativa de x, vai ser o valor de A4, tá? Então, essa é a minha melhor estimativa de x, tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!